Bom, agora a gente traz um pouco da luta palestina, que é uma referência, uma causa universal que não poderia faltar nessa atividade. Então, a gente vai ter, devido às condições, né, mais precárias de comunicação, de fuso horário, a gente tem em relatos em vídeo, né, de duas importantes ativistas palestinas, que são estudantes que foram presas, né, pelo Estado de Israel, que é Samar Jaradat e Maïs Abu Ghosh. Elas foram detidas e torturadas pelas forças israelenses e são parte de um cenário crítico de encarceramento de ativistas palestinos. Eu busquei aqui, segundo dados de dezembro de 2020, da Adamir, que é uma associação que defende direitos humanos dos presos políticos palestinos, 4.400 palestinas e palestinos resistem em cárceres israelenses, sendo que 37 são mulheres, são 160 crianças presas e 440 presos administrativos, que são os que estão em condição, em que ainda não receberam julgamento, né, acusação. A Samar Jaradat, ela foi presa dias após se formar na Universidade de Birzeit, ela se especializou em sociologia, e a Maïs Abu Ghosh, ela é estudante de jornalismo dessa mesma universidade. Ela foi presa em agosto de 2019, com a acusação de apenas ser membro de um movimento estudantil de luta contra a ocupação israelense. Então, há dezenas de estudantes palestinos somente dessa universidade de Birzeit, detidos em prisões israelenses, inclusive vários nessa condição que eu citei anteriormente, de detenção administrativa, que são detidos sem acusação ou julgamento. Mas vamos, então, assistir ao relato dessas duas ativistas, e antes, a gente tem uma contextualização dessa situação, com a fala de Najla Kanafani, que é uma ativista do movimento em defesa dos presos políticos. Ela vai detalhar um pouco mais sobre a situação da mobilização, da organização popular na Palestina e dos presos políticos, além da necessidade de solidariedade internacional com elas. Então, vou pedir se o Eduardo Zanata estiver já no jeito, com o vídeo, para já passar para a gente acompanhar. Vamos lá, tá, Samir? Tá. Tá conseguindo ver aí direitinho? Ainda... Sim. Tá perfeito. Então. Hello to our comrades from Brazil, Latin America and all around the world. Our love and solidarity... Olá, camaradas do Brasil, América Latina e de todo o mundo. Nosso amor e solidariedade estão sempre com vocês e com todas as pessoas que estão lutando por liberdade e por dignidade humana. Nós, na Palestina, somos muito orgulhosos de fazer parte desta luta. Contudo, esta longa luta não nos fez estranhos ao aprisionamento político. Em toda casa na Palestina há algum condenado. Cada um de nós já foi preso em algum momento da vida ou tem algum conhecido que foi. Portanto, os presos políticos palestinos são parte fundamental e inevitável de nossa comunidade. Eles lutam pela nossa liberdade e dignidade, e nós lutamos pelas deles. Não existe um sem o outro. Nossos presos políticos cresceram após greves e lutas por seus direitos. No entanto, eles estão enfrentando hoje, em sua situação, um cenário internacional armado contra eles. Nos últimos anos, particularmente a administração Trump, permitiu que os atingisse de uma forma nova e sistemática, desde pressionar a autoridade palestina a cortar seus salários e interromper qualquer ajuda fornecida às suas famílias, até a forçar bancos a fecharem todas as contas, negando acesso ao sistema bancário aos que foram presos no último período e anteriormente. Isso é um acréscimo ao que todos os outros regimes autoritários agora gostam de fazer, que é usar a Covid-19 para retirar direitos. Por exemplo, as visitas foram interrompidas, o que significa cortar todas as linhas de apoio. Muitos itens, como alimentos, livros e cobertores, não chegaram por muitos meses. Bem, efetivamente impediram a sanitização em massa e a chegada de todos os produtos de limpeza. Além da notória política de negligência médica que está preparando um desastre humano e que ocorre neste momento na forma de disseminação em massa do vírus, que está atingindo a todos os presos políticos e também ao movimento.
Another policy that I would like to touch down on very quickly, which is administrative. A política que agora eu gostaria de abordar muito rapidamente é a da detenção administrativa. Isso significa que as elites podem legalmente deter qualquer pessoa por tempo indeterminado, sem qualquer acusação e sem enfrentar julgamentos. They can detain anyone. Eles podem deter qualquer um, a qualquer momento, sem nenhuma acusação, sem acusá-los de nada ou dá-los o direito ao julgamento. E também podem renovar essa detenção por um número infinito de vezes. Brave young ladies. Conosco hoje há duas corajosas jovens que foram libertadas recentemente da prisão. Uma delas, Sama Jaradat, era recém-formada quando foi presa em um violento ataque a ativistas do movimento estudantil. Martyr was Mas Abu Ghosh foi manchete em todo o mundo, about her torture during the interrogation com as histórias sobre a tortura que sofreu durante o interrogatório and that facing that. e como as enfrentou. Today about the current Elas estão aqui para nos falar hoje sobre a atual situação das mulheres palestinas presas, goal and challenges, hoping to bem como a luta e os desafios dos presos políticos palestinos, and your support. esperando recuperar a solidariedade e o apoio para alcançar os objetivos da luta. Thank you very much. Freedom. O meu muito obrigada. Liberdade aos palestinos. Liberdade a todos os presos políticos ao redor do mundo. Hello to our comrades. Opa, calma aí. Não, é o vídeo errado. Esse aqui, pronto. Meu nome é Sama Jaradat, uma prisioneira libertada. Fui presa em 7 de setembro de 2019. Assim que fui presa, fui transferida Para o centro de interrogatório de Al-Moshkobia. Meu nome é Sama Jaradat, uma prisioneira libertada. Fui presa em 7 de setembro de 2019. Assim que fui presa, fui transferida para o centro de interrogatório de Al-Moshkobia por um período de 22 dias. Em seguida, fui transferida para a prisão de Damun, no Monte Carmelo, em Haifa. Fui sentenciada a 9 meses e multada em 3.000 shekels. Eu sou Maiz Abu Ghosh. Também sou uma prisioneira libertada. Fui presa em 29 de agosto de 2019. 2 dias depois, fui transferida para o centro de detenção de Al-Moshkobia, onde passei 30 dias para investigação. Depois disso, fui transferida para a prisão de Damun e fui condenada a 16 meses, mais uma multa de 2.000 shekels. Passamos nossa prisão no presídio Damun, como já contamos. A prisão, é claro, tem muitas condições difíceis e ruins. Independentemente das condições, não há dúvidas de que as prisioneiras fazem parte dos presos políticos palestinos como um todo. O prisioneiro político palestino vive em condições difíceis e precárias, seja por negligência médica ou por intransigência para atender suas demandas. Sobre as condições em que vivem os presos políticos, as celas são muito estreitas, não há ventilação, a umidade é alta e os chuveiros ficam fora das celas, o que é um obstáculo para os presos políticos. É difícil sairmos para o pátio, andar é difícil, a exposição ao sol já é muito difícil, além do fato de que o pátio é totalmente monitorado por câmeras, o que afeta a privacidade das prisioneiras e sua liberdade de movimento, principalmente porque um grande número de mulheres presas usam o hijab. A presença de câmeras as impede de exporem seus cabelos e corpo ao sol. Entre as prisioneiras com as quais convivemos, há aquelas cujos cabelos e a maior parte de seus corpos não foram expostos ao sol e ao ar livre por muitos anos. Essa é uma das nossas pequenas aspirações,
Além disso, existe a política de negligência médica. Muitas prisioneiras sofrem de condições de saúde muito difíceis e há também idosas, além daquelas que foram feridas durante sua prisão, contra os quais as clínicas penitenciárias praticaram uma política de negligência médica intencional e não tomam as medidas necessárias para tratá-las, como a prisioneira Isra Al-Jabs, de Al-Quds, cujo corpo sofreu ferimentos e queimaduras durante sua detenção e ela ainda sofre com dores e um estado de saúde difícil. Outras prisioneiras, como Rawan Abu Ziyada, sofrem de dores nas costas. A prisioneira Amal Tak precisa urgentemente de tratamento para as pernas. Muitas prisioneiras sofrem de condições de saúde especiais e, em geral, todos os presos sofrem com um problema de negligência médica. Além de todos os pontos citados por Sama, os presos palestinos exigem o cancelamento do posto de passagem de Hashron, além, é claro, do que mencionei anteriormente, sobre o cancelamento de câmeras de vigilância, melhorando as condições do pátio e das celas e o fim da política de negligência médica. Com relação ao posto de passagem de Hashron, é a primeira parada a que as presidiárias são expostas após sua prisão. Elas são colocadas em celas isoladas de outras prisioneiras. A ocupação alega que isolam os presos devido à cláusula de quarentena. Na prisão de Hashron, a prisioneira é detida em condições muito difíceis que não atendem a nenhum padrão de saúde ou humanitário. Elas são colocadas no departamento penal israelense, sujeitas a contínuos ataques, insultos, gritos e ameaças entre presos condenados por estuprar crianças ou crimes violentos, o que cria uma grande pressão psicológica sobre a nova prisioneira. Paralelamente, as novas presidiárias são privadas dos itens mais básicos que qualquer administração penitenciária deve fornecer, como roupas e chuveiros. As camas são colocadas em celas sob vigilância com câmeras o tempo todo, cobrindo todo o cômodo até o banheiro, o que cria uma grande pressão sobre as novas presas e restringe seus movimentos. Além de tudo o que Sama mencionou, há a questão da conclusão dos estudos durante o período de reclusão e a questão da comunicação das presidiárias com o exterior. As presidiárias estão atualmente privadas de qualquer meio de comunicação. Apesar de os presos políticos terem conquistado o direito de ter telefones públicos na penitenciária, o governo os instalou no presídio para menores e adiou sua instalação no presídio feminino sob pretexto de não ter orçamento suficiente. Atualmente, a comunicação com os presos é muito difícil, principalmente depois que as visitas foram impedidas sob o pretexto da pandemia do coronavírus. No que diz respeito à educação, a ocupação sempre tenta sufocar prisioneiras e prisioneiros quanto às suas oportunidades de educação. Portanto, o acesso livre aos livros escolares é impedido, especialmente para as prisioneiras, contra as quais um escrutínio rigoroso é realizado. Recentemente, um grande número de livros foram apreendidos durante as campanhas de busca levadas a cabo pela administração penitenciária, que ameaçou isolar prisioneiras que estudam junto com outras, o que constitui um obstáculo adicional. Apesar de tudo isso, as prisioneiras resistem. Para atender a todas as suas demandas, por exemplo, mulheres detidas que cumprem pena de mais de 15 anos podem ser liberadas da prisão após cumprir pena com um diploma universitário que adquiriram durante sua detenção. Isso é importante para mulheres detidas. A ocupação sempre pensa que, de uma forma ou de outra, isola as detidas e as restringe. No entanto, as prisioneiras conseguiram transformar o estreito e abandonado pátio da prisão em uma arena cultural e educacional. Além de tudo isso, gostaria de ressaltar que vivemos hoje um período de propagação do coronavírus pelo mundo. Esta epidemia piorou a situação precária dos presos em geral. Muitas prisões testemunharam a disseminação do vírus entre os presos, como a prisão de Ramon. E na prisão de Negev, o número de doentes é muito alto, devido ao desinteresse da administração penitenciária pela saúde e segurança dos presos. No que diz respeito às prisioneiras, no início da propagação do vírus,
Os detergentes e esterilizantes foram suprimidos da cantina da prisão, bem como em outros presídios. Houve também a não implementação do distanciamento social através da preservação da superlotação nas prisões e celas, seja para presidiários ou presidiárias. Mas pela minha experiência e pela de Samar, apesar das condições muito difíceis em que vivem as presidiárias, percebemos que a vida continua para elas, que não permitiram que a prisão se transformasse em cemitério, principalmente porque a maioria delas eram mulheres jovens quando entraram na prisão. A prisão as torna mais fortes se, apesar da dureza, elas forem capazes de se unir e continuar a vida. Exatamente. Apesar das difíceis circunstâncias dessa situação, a nossa humanidade é o que resta. Desafia e tenta criar um espaço de esperança. Liberdade para todos os presos políticos. Pronto, Samir. Obrigada, Zanata. Bom, muito bem. A gente chegou ao fim da nossa atividade, né? Infelizmente, com um tempo mais justo, não foi possível que a gente abrisse para perguntas, intervenções, mas eu reforço aqui, peço que acompanhem o site, as redes sociais da CSP com Lutas. A gente vai compartilhar a gravação dessa atividade para todos, e também vocês podem encontrar mais detalhes sobre todos esses casos que nós colocamos aqui nessa discussão, as atualizações e as campanhas. Agradeço novamente a todos que contribuíram com a atividade, os ativistas, militantes parceiros da CSP com Lutas que formam a Brigada Dirceu Travesso e que são nossos tradutores, né, nossos camaradas comprometidos, que estão fazendo hoje ser possível a participação de um público mais variado, de um público internacionalista, né? Então, muito obrigada, Gabriel, Lola, Francisco, Vitor, Gabi, Helena, Lilian, tem muitos outros que fazem parte da brigada, eu até peço desculpas porque são muitos nomes, se eu tiver, provavelmente eu esqueci alguém, mas eu queria agradecer muito porque a gente sabe que essa tarefa não é nada fácil, e agradecer a todos os nossos convidados, são importantes, são fundamentais para a nossa luta. Sigamos na luta, sigamos na tarefa dessa nossa luta internacionalista, classista, independente, combativa. Muito obrigada, então, a todos que acompanharam, que estiveram aqui acompanhando até o final da nossa atividade. Queria mandar um abraço para todo mundo e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada a todos, um abraço para vocês. Um abraço, companheiro. Abraço, saludos a todos. Maria, muito obrigada. Vou encerrar a interpretação, tá? Obrigada, Zanata. Te agradeço muito aí pelo apoio também, Herbert, todo mundo aí do setorial. Muito obrigada, gente. Pronto, acabei já com a interpretação. Vou encerrar aqui nossa atividade. Boa tarde para todo mundo. Tchau, tchau.